Quero que você me acompanhe. Nós temos o tema aí. Repita comigo: Ele levou sobre si. Amém? Então, o que Ele levou sobre si? Nós vamos ver através da ótica de Isaías capítulo 53. Vamos ver também na ótica de Mateus capítulo 8, 1 Pedro capítulo 2 e João capítulo 20. E Gálatas capítulo 3, 13, nós vamos entender tudo isso, finalizando com Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, conecte o seu coração para que possamos entender muito bem o que de fato Jesus levou sobre nós. É interessante nós entendermos que aquilo que nós herdamos por natureza, aquilo que nós herdamos quando nós nascemos, como por exemplo a natureza do pecado, tudo que nós herdamos de ruim foi de fato a transferência por conta do pecado de quem? De Adão. E é interessante como as pessoas, elas na verdade acabam passando por algumas situações na vida e elas se revoltam contra Adão, não é? Eu já vi, por exemplo, uma pessoa trabalhando arduamente, dizendo assim: só estou aqui trabalhando por causa de Adão. Se Adão não tivesse pecado, eu não estaria aqui pagando esse preço, né? Aí tem aquela raiva: quando eu chegar no céu, eu vou dar uma prensa em Adão, né? Então, cada um tem uma coisa, né? Aí quando tem uma enfermidade, fala: foi por causa de Adão, a desobediência de Adão. Então, quando tem algum problema, sempre remete ao pecado de Adão. E de fato, a desobediência de Adão custou um preço muito caro para todos nós. A desobediência de Adão, o seu pecado custou um preço muito caro. Mas a Bíblia que diz, a mesma Bíblia que diz que por causa da desobediência de um, a morte reinou, diz também que pela obediência de Jesus, a graça reinou. A graça veio para nos alcançar e o poder de Deus para então nos transformar. Então, o que é que nós temos que fazer? A bem da verdade, nós temos que tirar os olhos de Adão e colocarmos os olhos em quem? Em Jesus. Amém? Então, diga comigo: eu preciso deixar Adão em paz. Amém? Deixa Adão em paz. Vamos então para Isaías capítulo 53 e vamos aqui ver de fato tudo aquilo que Jesus ele levou sobre nós. Entenda a primeira coisa, que Isaías ele é chamado de profeta messiânico. Então esse nome, profeta messiânico, é porque dentre as suas profecias há um volume muito grande de profecias acerca do Messias. Então por isso que ele é chamado um profeta messiânico. Mas Isaías ele não foi um profeta que profetizou só a respeito do Messias ou de Jesus. Ele profetizou também para o reino da época. Ele foi um profeta para a nação de Israel. Ele fala muitas coisas para a nação de Israel. Então, mas ele tem um volume profético muito grande a respeito do Messias. Então, nas suas profecias, como do capítulo 6, do capítulo 9, quando ele fala sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 60, da restauração do reino, em Isaías 61, ele fala sobre o poder de Deus ungindo o Messias. Então, ele profetizou de fato muito a respeito de Jesus. Então, quando a gente olhar para esse capítulo 53, nós temos que ler já com esse entendimento, com essa base, de que Isaías estava profetizando, estava dizendo que era isso que o Messias iria fazer. E nós sabemos que Jesus, ele é o Messias. O Messias é aquele que seria o enviado por Deus, aquele que iria resgatar a nação de Israel de volta para Deus, que ia redimir o povo dos seus pecados. Então Isaías estava profetizando, dizendo: olha, ele vai levar os pecados, ele vai levar as nossas dores. Tudo que ele começa a dizer aqui, Isaías ele não viveu isso aqui, porque não foi na época dele. Isso foi bem há quase entre 500 a 600 anos
antes de Jesus, mas ele já estava profetizando o que ele iria fazer. Amém, queridos? Então vejam comigo, quando ele fala no capítulo 53, no versículo 1 em diante, ele diz bem assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e foi o que mais, amados? E rejeitado. Ele foi um homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Diga comigo, Jesus, diga, conhece o sofrimento mais profundo. Então aqui ele está falando de Jesus, do seu crescimento normal, como um broto, como um jovem enterro. Depois fala sobre o seu momento de morte, o seu momento quando ele é transfigurado, que não havia nenhuma beleza, nada que pudesse atraí-lo. E ele também fala da sua vida, como ele foi desprezado e rejeitado. E claro, desprezado e rejeitado principalmente pelo seu próprio povo, pela nação de Israel. Então, quando você entende que Jesus, ele foi desprezado e ele foi também rejeitado, isso mostra que aquilo que ele passou, ele estava, na verdade, como se estivesse nos representando. Então ele estava levando os nossos sofrimentos. Então, quando eu e você estivermos passando por uma situação difícil, você diz assim: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não se importa com o meu sofrimento? Eu digo para você que sim, amado, Deus se importa com o seu sofrimento. Ele tanto se importa com o meu e com o seu, que Jesus já levou todo o nosso sofrimento e toda a nossa aflição. Diz bem assim que no versículo 4, pode aumentar um pouquinho mais o retorno, Marcelo, por favor. Diz bem assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Então Jesus, ele foi naquela cruz do Calvário, aquilo que a gente chama, que eu já preguei aqui, do nosso substituto. Ele levou as nossas doenças, ele levou as nossas enfermidades sobre si. E quando as pessoas geralmente passam por um problema de saúde, por uma doença ou por uma enfermidade, elas não conseguem processar como é que Jesus levou as doenças, levou as enfermidades, e elas ainda têm doenças e enfermidades. É porque o nosso corpo, ele ainda não foi glorificado. Por isso que mesmo Jesus tendo levado as doenças e as enfermidades, o nosso corpo ainda pode ser atingido por doenças e enfermidades. Agora, justamente por Jesus ter levado as nossas doenças e as nossas enfermidades, é que isso nos dá uma base de fé para nós crermos na palavra e em fé nós repreendermos a doença e a enfermidade, dizendo que elas não têm legalidade para permanecer em nosso corpo. Amém? O fato de Jesus levar não nos torna imunes ainda, porque um dia nós ficaremos imunes à doença e à enfermidade. Quando vai ser isso? Após o arrebatamento da igreja, quando tivermos o nosso corpo glorificado, quando voltarmos para reinar com Cristo aqui na terra 1 milênio, daí por diante, nenhuma doença mais, nenhuma enfermidade vai nem sequer tocar em nosso corpo. Não vai haver nenhuma chance, contaminação zero,
nem por respiração, nem por toque, nem por atmosfera, nenhum tipo de vírus será capaz de nos atingir em hipótese nenhuma. Quantos podem dizer amém? Mas até lá, o nosso corpo ainda sente os efeitos do pecado, que um deles é o que? É a debilidade, é a fraqueza, é a vulnerabilidade, é o cansaço, é a fadiga. Mas mesmo assim, nós não podemos aceitar, como por exemplo, doenças e enfermidades, como sendo algo normal do processo do corpo. Não, nós não podemos aceitar. Amém? Diga comigo, eu vou envelhecer, caso Jesus não volte antes. Diga, mas envelhecer com saúde. Amém? Não é aquela coisa de envelhecer com a doença de velho, como dizem. Não é aquele negócio de ficar assim, envelhecendo e cheio de doenças e começando a aceitar. O que é que você tem? Bico papagaio. Por quê? É coisa de velho, é coisa de velho. O que é que você tem? Reumatismo. Por quê? É coisa de velho, é coisa de velho, né? A mãe do pastor Valco, a irmã Nádia, uma senhorinha, ela foi uma vez no médico, uma dor muito grande na perna, e o médico examinou a perna, fez todo tipo de exame e não tinha nada. E aí disse bem assim para ela: a senhora não tem nada. Ela disse: doutor, tem alguma coisa. Por quê? Porque eu sinto dores constantes na minha perna. Ele olhou para ela, pensando que ia assim ser até meio que agradável, disse bem assim para ela: o que a senhora tem na perna é dor da idade. Ela disse bem assim: não é da idade não, é do diabo, porque a minha outra perna tem a mesma idade e não tem nada. Não é verdade? A outra tem a mesma idade e não tem nada. É do diabo. Então, muitas vezes, quando você não encontra uma resposta clínica para um problema de saúde, isso já remete diretamente a uma ação maligna, dizendo claramente que qualquer doença ou enfermidade tem ação maligna. Agora, quando você não encontra uma razão científica, porque há sim questões ligadas à idade que vai debilitando o corpo, mas quando a gente se enche da palavra e crê na palavra, Provérbios capítulo 4 diz que a palavra de Deus, ela é saúde para todo o nosso ser. Diga, a palavra de Deus, ela é saúde para todo o meu ser. Quantos querem viver aqui sempre saúde? Amém? Quantos aqui querem ter uma vida longa e com saúde? Amém? Então, ele está dizendo aqui, Isaías, olha, ele levou sobre si. Agora, quando Isaías está profetizando, dizendo, ele levou sobre si, é porque a profecia estava aqui retratando a vida do Messias. Então ele não podia dizer bem assim que ele levaria, por isso ele diz que ele levou, porque estava retratando a sua vida, a sua trajetória. E nós podemos olhar aqui agora também, quando diz bem assim, que parecia que o que ele estava levando, e é bom você entender que Jesus, ele só levou, os nossos pecados só foram colocados sobre ele quando ele estava na cruz do Calvário. Durante a sua vida e o seu ministério, os nossos pecados não foram colocados sobre ele. Durante o seu ministério, os 3 anos e meio em que Jesus esteve pregando e operando no seu ministério, ele não teve nenhum problema de saúde, nenhum. Jesus, ele andava em saúde total e plena. E ele disse bem assim, e eu vim em João 10:10, para que vocês tenham o quê? Vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele curou cego, ele curou leproso, ele curou pessoas com febre, todo tipo de doença e enfermidade, pessoas endemoniadas foram libertas e até mortos ele ressuscitou. Então Jesus, a bem da verdade, ele operava debaixo de saúde e saúde divina. Agora, quando ele então chega na cruz do Calvário, lá
os nossos pecados foram colocados sobre ele, e aí então ele fez o quê? Ele adoeceu. Ali então ele foi enfermo. E Isaías disse assim: parece que isso era como se Deus estivesse castigando ele, mas Deus não estava castigando ele. Ele estava, na verdade, levando as nossas doenças e os nossos pecados, para que o castigo que estava sendo colocado sobre ele, pudéssemos tirar toda a nossa culpa. Amém? Diga: Jesus levou, diga, todas as doenças e as enfermidades. Amém, queridos? Diz-me assim: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu um castigo para que fôssemos restaurados, ou para que tivéssemos paz. Amém, queridos? E a paz aqui é Shalom. A paz é Shalom, é a totalidade da bênção. Jesus levou as doenças, Jesus levou as enfermidades, para que pudéssemos então ter paz. Amém? Diga comigo: paz. Diga: é uma dádiva de Deus para a minha vida. Então, quando o diabo tentar de alguma forma roubar a sua paz, quando o diabo de alguma forma tentar criar uma situação para tirar a sua paz, você não deve aceitar como se fosse bem assim: isso deve estar acontecendo comigo por causa de alguma situação. Você deve entender que Satanás, ele quer roubar a sua paz, mas Jesus, ele já levou toda a aflição para que você e eu tivéssemos paz. Então Isaías aqui, ele está profetizando sobre todos esses sofrimentos que Jesus iria levar. Agora vamos para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, por favor. Quem já encontrou, de glória a Deus. Mateus capítulo 8 diz bem assim, a partir do versículo 16, diz: quando Jesus chegou à casa de Pedro, ele viu que a sogra dele estava de cama, e estava com o que, amados? Estava com febre. Jesus tocou em sua mão, e a febre fez o que, amados? A deixou. Então ela se levantou e passou o que, amados? A servi-lo. Eu gosto de falar um pouco dessa cura da febre, porque às vezes as pessoas pensam assim, que para problemas simples eu não preciso usar a minha fé. As pessoas pensam assim: mas uma questão de febre, uma dor simples, eu não preciso usar a minha fé. Para uma dor de cabeça, basta tomar um remédio. Para uma febre, basta também tomar um antitérmico, e você vai ali rapidamente controlar a febre, e ela vai deixar. Só que clinicamente nós sabemos que a febre em si não é um problema. A febre, ela está indicando que existe um problema. E às vezes a pessoa tomar um remédio só para baixar a febre, o fato de diminuir a febre pode estar mascarando um problema que está lá dentro, pode estar mascarando uma infecção, e o corpo está sinalizando que ali tem algo errado, por isso que está dando um sinal com a temperatura elevada com a febre. E se a pessoa já corre para o antitérmico, para poder baixar a febre, então é como se ela agora diz: não, a febre baixou, então está tudo bem. E de repente pode não estar bem, e lá dentro está se agravando o quê? Um problema. Então, quando Jesus ele orou pela sogra de Pedro, claro que a Bíblia não diz claramente que Jesus orou, não diz como ele fez. A Bíblia diz apenas que Jesus fez o quê? Que ele tocou nela
eu acredito que ao tocar, ele falou algo, ou não. Se ele falou algo, se ele declarou algo, indicaria isso que ele ministrou algo em fé para ela. Se ele não falou, se ele apenas tocou nela, era porque naquele momento a unção de Deus estava muito forte na vida dele, e especificamente a unção da cura. Não foi porque Jesus apenas tocou nela e ele fez uma mágica. Jesus, ele não era mágico. Jesus, ele foi ungido, conforme Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que, amados? Curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. Então ali certamente a unção de cura estava sobre ele, e quando ele toca na sogra de Pedro, ela é curada. Então certamente algo mais fundo aconteceu na vida dela, tanto que ela estava indisposta, porque ao ser curada, a Bíblia diz que ela já fez o que, amados? Ela já levantou e começou o que? A servir. E quem sabe aqui, quando você está com febre, muitas vezes você se sente assim, não é? Você se sente aquela disposição, aquela moleza, aquela coisa toda, mas tão logo você tem a saúde restabelecida, você começa a se mover em fé. Mas o ponto mais central é no próximo versículo agora, quando a gente chega no versículo aqui 16, eu li o anterior e diz bem assim: ao entardecer, trouxeram a Jesus, o que, amados? Muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem, e fez o que, amados? E curou todos os enfermos. Diga: Jesus curou todos os enfermos. Então agora vocês imaginem a cena. Imagine que Jesus está ali cercado por uma multidão. Ele está cercado pelos seus apóstolos, ele está ali cercado pelos discípulos que constituíam os seus seguidores, além dos apóstolos, as suas famílias. Imagine ali a própria sogra de Pedro, os familiares, toda aquela multidão aglomerando Jesus. E também ali havia pessoas que eram possessas por espíritos impuros. E a Bíblia diz que ele, com uma simples ordem, ele expulsou esses demônios e ele curou todos os enfermos. E agora, quando Jesus está então curando esses demônios, está curando os enfermos e expulsando esses demônios, agora Mateus registra e diz bem assim: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Mas vamos pensar, quantos estão acompanhando? Vamos pensar. Até esse ponto, Jesus já tinha levado as doenças deles? Ele já tinha levado aqui as enfermidades? Foi nesse momento que se cumpriu Isaías 53? Vamos pensar, foi aqui? Foi aqui que se cumpriu Isaías 53, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Foi aqui que se cumpriu? Não foi aqui. Mas por que é que Mateus então, nesse mover de cura, nesse mover de libertação, nesse mover sobrenatural, ele consegue identificar essa ação? Ele consegue então lembrar, porque aqui é Mateus quem escreve, ele consegue lembrar da profecia de Isaías e diz bem assim: se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Digamos assim, se Mateus tivesse dito isso quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele estava lá na cruz, disse bem assim: está o que? Consumado. E aí Mateus olha e fala: se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. O Messias morreu,
Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas doenças, está consumado, Ele levou as nossas maldições. Digamos assim, Mateus estaria falando ali a coisa certa, na hora certa, mas não quero dizer com isso que Mateus está dizendo a coisa errada e na hora errada. Eu só quero que vocês entendam que Jesus aqui, Ele já estava agindo como o Messias. Então Mateus já estava reconhecendo Jesus como o Messias, porque quem mais poderia operar tantos sinais assim, senão o Messias? Porque as profecias, tanto de Isaías como de outros profetas, elas afirmavam que o Messias iria operar em uma escala de sinais muito grande, que nenhum outro homem conseguiu operar. Ninguém conseguiu operar como Jesus operou. Elias fez muitos milagres. Depois de Elias, quem é o outro grande homem na Bíblia notório em operar milagres? Quem é? Quem é o outro homem? Eliseu. Eliseu foi aquele outro homem, depois de Elias, que operou muitos milagres, porque ele operou debaixo da unção dobrada. Mas o Messias, que significava o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, e a sua unção, diz que ele ia operar muitos milagres. Quando João Batista mandou que os seus discípulos fossem até Jesus para perguntar se Jesus era de fato o Messias, aquele que ele estava esperando ou não, o que foi que fez Jesus naquela hora? Quem lembra? Quem lembra? O que ele fez naquela hora, Jesus? Diz que naquela hora ele curou os enfermos, curou os cegos, libertou os endemoniados e disse bem assim: vai e diga para João. Essa é a resposta. Então Mateus estava reconhecendo que ali era o Messias. Ele estava diante do Messias, porque só ele iria operar nessa autoridade para levar as doenças e levar as enfermidades. Bom, aí você pergunta agora, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Não é verdade? O que isso tem a ver com você hoje? Tem a ver que Jesus é o nosso Salvador. Tem a ver que nós estamos hoje num tempo à frente do que Mateus viu. Nós estamos hoje num tempo à frente do que Isaías profetizou. Isaías profetizou o que iria acontecer. Mateus estava vendo ali o Messias operando. Mas nós hoje temos as profecias todas completas sobre ele, porque ele já foi para a cruz do Calvário, ele já ressuscitou, e a cura divina para nós hoje é um direito legal. Diga: cura divina é um direito na minha vida. Diga: libertação é um direito na minha vida. Amém? Não permanecer no sofrimento é um direito que você tem em Cristo Jesus. Não importa o sofrimento. Agora veja o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2. Versículo 21 em diante, 1 Pedro capítulo 2, quem já encontrou, diga amém. Diz-me assim: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por quem, amados? Por vocês. Agora, Pedro aqui está escrevendo uma carta, diferente de Mateus, que estava vivendo aquele momento. Pedro agora está falando pós crucificação e pós o que, amados? Ressurreição. Então Pedro agora está dizendo assim: olha, ele sofreu por vocês, ele já levou todos os seus sofrimentos.
Diga para seu irmão, diga: Jesus já levou todos os nossos sofrimentos. Aí você pode dizer assim: isso quer dizer, pastor, que eu não vou passar por nenhum sofrimento? Aí eu volto para aquele mesmo ponto: passamos porque ainda estamos em um corpo sujeito às tribulações. Vivemos em um mundo caído, governado por quem? Por Satanás. E aí disse bem assim Jesus: nesse mundo vocês terão o que? Aflições, mas tenham o que? Bom ânimo. O fato de Jesus levar os sofrimentos não nos torna imunes de passarmos por sofrimento. Se você ouve alguém, quando alguém lhe evangelizou e disse para você que se aceitasse Jesus você não ia sofrer, como disse Felipe na pregação aqui dos jovens, que eu também ouvi, assisti a ministração dele, ele disse: você ouviu a palavra pela metade, você ouviu o evangelho que não foi o evangelho completo. Porque dizer que você, ao aceitar Jesus, nunca vai sofrer, não é a mensagem. Porque nesse mundo todos nós passamos por sofrimentos, nós passamos por situações que muitas vezes é por escolhas de outras pessoas, e isso nos impõe o quê? Sofrimento, não é verdade? Às vezes morre um pai, morre uma mãe, alguém que você perde, e você sente a dor daquela pessoa que morreu, e isso lhe dá um sofrimento, sim ou não? Sim. Mas o outro lado é que nós temos Jesus, que Ele nos consola e nos conforta, e faz com que o sofrimento a gente possa passar por ele de uma maneira diferente. Então, quando você passa, agora eu vou usar aqui uma frase da esposa do Chileno Vergara, que ela diz bem assim: quando você passa por sofrimentos na vida, apegado com Deus e com a palavra dele, quando o sofrimento passa, isso se transforma em um testemunho para você. Agora, quando você passa pelos mesmos sofrimentos, sem ser agarrado com a palavra de Deus, no final, se ele acabar, porque dificilmente ele vai acabar sem a palavra de Deus, você vai estar frustrado. Então, Jesus levou os nossos sofrimentos. Não quer dizer que a gente nunca vai sofrer nada, mas ao passar por qualquer um, nós podemos chegar a Ele. Hebreus 4,16 diz: acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de receber graça que nos ajude nos momentos oportunos. Amém? A fim de recebermos graça no momento oportuno. Eu lembro, em outubro de 2006, eu viajei para a Feira de Santana para passar uma semana orando e me desintoxicando da política. Eu havia acabado de sair do meu trabalho secular de assessor do pastor Antônio dos Santos, e tinha tomado a decisão também de sair de trabalhar no meio político. Eu agora ia tomar o passo de só viver no ministério integralmente. E eu fui então para a Feira de Santana tirar um tempo de jejum e oração lá com um pastor amigo meu. E nesse tempo de jejum e oração que eu estava lá, eu acordei domingo, ia pregar na igreja de manhã e de noite, e aquela manhã eu muito inquieto no meu espírito, só para poder estar orando. E o pastor falou comigo: Jairzinho, o café está pronto, vamos tomar café? Eu falei: eu não vou tomar café hoje de manhã. Mas por quê, rapaz? Eu falei: olha, eu estou com inquietação no meu coração para orar, eu quero ficar mais um tempo no meu quarto orando. E eu fiquei orando mais um pouco, e fui para a igreja. Cheguei na igreja, foi um derramar de Deus, eu chorei muito diante do Senhor, e chorei muito, e fui muito ministrado. E eu estava pregando, mas ao mesmo tempo que eu estava pregando, eu estava recebendo também uma graça, algo de Deus na minha vida, e não sabia eu o que estava para acontecer. E aí então, quando termino o culto de manhã, eu volto para a casa do pastor, e na hora do almoço recebo um telefonema da minha irmã, variar, né? Como eu sempre digo, quando a minha irmã liga, alguém morreu, a notícia ruim. Aí a minha irmã liga e diz: olha, eu preciso que você venha. Você está onde? Eu falei: em Feira de Santana. Ela falou: eu
eu preciso que você venha urgente para cá, para o interior, porque o nosso tio acabou de falecer em um acidente de caminhão. Ele era caminhoneiro já há mais de 30 anos e ele era para a nossa família como um pai. Era o irmão da minha mãe mais velho, mas como se fosse um pai para minha mãe. Então foi um acidente, uma desestrutura muito grande que aconteceu, tanto para a família dele, quanto para os meus avós, que ainda eram vivos, os dois, e para minha mãe, para os meus irmãos. E ela disse como aconteceu o acidente, e eu pude entender naquela manhã como Deus estava desde cedo preparando o meu coração para passar por aquele sofrimento, não só por aquilo que eu ia poder para a minha própria vida, como também a graça que precisaria estar sobre a minha vida para amparar os meus familiares. Então, quando você se deparar em algum sofrimento, você não pense assim: eu estou sofrendo porque só pode ser castigo de Deus contra a minha vida, só pode ser alguma coisa porque eu fiz algo de errado, e você então se sentir condenado por causa disso. E você não deve aceitar nenhum sofrimento como condenação, mas você tem que direcionar o seu olhar para Jesus e falar: Senhor, me conforte, Senhor, ministre graça, Senhor, console a minha vida, ministra ao meu coração. E você vai ver toda aquela angústia, tudo aquilo se dissipando, todo aquele mal saindo, e aí você vai entender então por que foi e como foi que Jesus levou o seu sofrimento. Porque veio uma graça sobrenatural. Quem já esteve debaixo de uma graça dessa em um tempo muito difícil, sabe muito bem do que eu estou falando, do que é você receber a graça e as pessoas olharem para você, pensar que você está à base de remédio, está à base de tarja preta, e você não está à base de nenhum remédio. Você está de fato sendo ministrado pela graça de Deus. Então bote no seu coração: Jesus já levou todos os seus sofrimentos. Amém? Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar. Romanos 8,18 diz que os nossos sofrimentos e momentâneos produzem para nós um eterno peso de glória que nem se compara com os sofrimentos em si. Então ele está mostrando que de um lado você não está imune aos sofrimentos, mas há uma glória maior que você recebe durante o período que você está enfrentando, como também depois. Então Pedro estava dizendo bem assim: olha, Cristo sofreu por você. Diga comigo: Jesus sofreu por mim. Diga, e isso não foi em vão. E mais uma vez Pedro diz no versículo 24: ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas somos, o que, amados, curados. Diga: sou curado. Pedro não diz bem assim: e por suas feridas sereis curados. Pedro disse: nós somos curados. Mais uma vez, diga assim: cura divina me pertence. Mas pastor, e por que alguns cristãos morrem doentes? Porque eles não recebem a cura. Não é porque Deus não quer curar, porque Jesus já curou. Você nunca pode orar para uma pessoa que está enferma, dizendo: Senhor, se for a tua vontade, cure essa pessoa. Jesus orou assim por alguém, irmãos? Não. Quando o leproso perguntou: se tu quiseres, pode me purificar, porque ele disse: quero. O outro falou: se tu podes, em Marcos 9, se tu podes, cure o meu filho. Foi o que ele disse: tudo é possível ao que crer. Ele não disse: eu vou ver se o pai quer operar ou não, eu vou ver se o pai quer curar ou não, eu vou ver se o pai quer fazer isso ou não. Não, cura já é a vontade de Deus, irmãos. Agora, eu já disse aqui em outras vezes que a nossa fé, ela é como um muro
músculo. E como músculo, ela tem que fazer o que, amados? Ela tem que desenvolver. Sim ou não? Sim. Diga comigo, a minha fé, diga, ela é como músculo. Ela precisa desenvolver. Amém? Todos nós aqui, homens e mulheres, e aqui não tem a terceira via, todos nós, homens e mulheres, claro que biologicamente, que na anatomia há diferenças, pequenas diferenças em termos da anatomia do homem para a mulher. Mas eu estou falando em linhas gerais do ser humano, seja homem ou seja mulher, todos nós temos a mesma constituição muscular, sim ou não? Sim. E o que é que faz com que algumas pessoas consigam levantar pesos e outras não? É o quê? É o desenvolvimento. Eu sei disso porque estou na academia há um bom tempo já. E eu tive uma experiência interessante ontem. Eu estava com Sandra fazendo academia ontem. E aí eu botei uns pesos lá que eu já pego normalmente, fazendo o chamado supino, né? Supino reto. E eu ia então para o outro equipamento, para o supino inclinado. E aí eu pedi para ela, eu falei, Sandra, me ajude aqui a transportar a barra com os pesos, para poder a gente já encaixar no outro equipamento, né? Aí eu peguei do meu lado e naturalmente já puxei e levantei, né? E ela se batendo na com as duas mãos lá. Tá pesado, que negócio pesado, rapaz. Você está pegando tudo isso já? Eu falei, mas eu comecei com pouco. Mas chegou a hora que os músculos, o quê? Estão desenvolvendo, não é assim? Para quem faz, né? Para quem não faz, diga, eu acho que né? Para quem faz, diz, realmente é. Para quem não faz, eu acho que deve ser assim. Mas a questão é que todo ser humano tem a mesma estrutura. O que falta? Desenvolver. Agora você imagina se Sandra chega na academia e ela fala então, você pegou esse peso, foi? Pois eu vou pegar agora também, em nome de Jesus. Deus, aumente os meus músculos agora, porque eu vou levantar esse peso. Isso vai ser o que, irmãos? Ridículo, sim ou não? Sim. E Deus vai fazer o quê? Deus vai soprar um vento nela. Vai, espírito de Sansão, cai sobre ela. Mas sobre isso, Ele vai dizer, levante sua linda. Volte para pegar devagarzinho, não é assim? E por que as pessoas muitas vezes elas querem resolver tantos problemas grandes na fé, quando na verdade a sua fé ainda não desenvolveu o suficiente para isso? Então essa é a razão pela qual muitas pessoas, até mesmo cristãs, morrem com doenças e enfermidades. Porque a sua fé ainda não desenvolveu a altura para receber o quê? A cura. Ou também, não só pela questão da sua fé, como em algum momento essa pessoa não se expôs a um ambiente onde alguém estivesse orando, operando debaixo dos dons de quê? Da cura. Mas o fato de você passar por uma doença ou por uma enfermidade não significa dizer que Jesus não levou. Diga, Jesus já levou. Diga todas. Desde uma dor de cabeça a um câncer, seja qual for a doença ou a enfermidade, Ele já levou. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a sua palavra, porque quando ele estava naquela cruz, e João capítulo 20 diz que ele na cruz, ele diz então, está o que, amados? Está consumado. E quando ele fala está consumado, é porque os nossos pecados
e as nossas enfermidades foram colocadas sobre quem? Sobre Ele. E a Bíblia diz que ao Ele dizer está consumado, Ele então fecha os olhos e Ele rende o seu espírito. E agora Jesus então morre. Sim ou não? Ele morreu ou não morreu? Morreu. E ao morrer, para onde Ele vai agora? Quando Jesus morre naquele momento na cruz, para onde Ele vai? Ele vai para o céu ou Ele vai para o inferno? Eu estou falando céu e inferno porque é mais fácil vocês entenderem essa linguagem de céu. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor, pode ser? Vocês estão com pressa ou não? Então vamos lá, não é? Então, nesse exato momento, quando Ele morre, Ele ainda não podia levar ninguém para o céu. Então não tinha ninguém no céu. Por isso que naquela passagem, que não é parábola, mas a passagem, quando fala de Lázaro e do homem rico, Ele diz que ambos morreram. E para onde foram ambos? Um foi para onde? Não para o céu. Um foi para onde? Para o seio de Abraão. E o outro foi para onde? Para o, digamos que o inferno, que era assim chamado, lugar de tormentos. O Hades, no grego, no Novo Testamento, e Sheol, no Velho Testamento, no hebraico. Então, o Sheol ou Hades significava o mesmo lugar, que era um lugar de sofrimento. E então, de um lado estava, vamos colocar assim, de um lado estava, quem quer ser o lado de lá, quem quer ser o lado de cá? Então, de um lado tinha, você não está do lado de cá, né? Então, lá de cá tinha o seio de Abraão. Se eu fosse vocês, corriam para cá logo. Eu falei, aqui está o seio de Abraão, e aqui está o quê? O Hades, o lugar de quê? De tormentos. E entre os dois espaços havia o quê? Um abismo. Então, quando Jesus morre, a minha pergunta é: para onde Ele vai? Ele vai para o seio de Abraão ou Ele vai para o Hades, para o lugar de tormento? Ele vai para o Hades, não para o seio de Abraão. Porque como era que Ele poderia ir para o seio de Abraão se Ele estava levando os nossos pecados? Se Ele estava em uma condição ali de quê? De pecador, sendo o nosso substituto. Então Ele foi levado para o Hades, para o lugar de tormentos. E a Bíblia diz que Jesus ele desceu em Efésios capítulo 4, levando cativo o cativeiro. A Bíblia diz também em Pedro que ele, quando foi levado, ele pregou aos espíritos em prisões. E as pessoas até pensam assim, que Jesus chegou no inferno quando Ele morreu chutando o pau da barraca. Quem já teve essa ideia? Porque tem até uma canção de Ana Paula que ela fala sobre isso, aquela canção da Vitória da Cruz. Então as pessoas pensam que Ele morre e chega no inferno. E aí, diabo, está pensando o quê? Que me matou? Eu estou aqui, Filho de Deus, venha para cá, se ajoelhe agora aqui. Elas pensam que foi assim. Não foi assim. Jesus ele levou os nossos pecados. Ele vai para o lugar de tormentos, até para que esse testemunho ficasse para aqueles que lá estavam desde os anos e anos passados, que já tinham morrido sem estar debaixo de uma aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus faz o que, amados? Que Deus ressuscita Jesus. A Bíblia diz que mediante o poder do Espírito Santo, que ressuscita Jesus dentre os mortos. O poder do Espírito Santo vai lá e traz Jesus à vida. Então o poder de Deus é ministrado sobre ele, e ele então
ressuscita, ele recebe o quê? A vida de Deus nele, e agora então ele sai da onde? Do inferno, daquele lugar de tormentos, vai para onde? Para o seio de Abraão, para então depois ir para o céu e lá levar os santos para o céu. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Qual é a aplicação dessas verdades para a mensagem? É porque Jesus, ele já esteve no inferno por mim e por você, para que eu e você nunca fôssemos lá. Diga: eu não quero ir para o inferno. Mas o inferno é o que? É real. Agora, o que foi que ele disse para o ladrão que estava na cruz, para os dois, para um dos dois? Quando um disse bem assim para ele: mestre, lembras de mim quando entrares aonde? No teu reino. E ele disse bem assim: eu te digo hoje que tu estarás comigo aonde? No paraíso. E as pessoas pensam, quando ele diz assim, eu te digo que tu estarás comigo no paraíso hoje, pensando que eles estariam juntos no mesmo dia. Mas ele está dizendo: eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Porque o outro, aquele homem, os dois também. Aquele que disse: mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino, naquele mesmo dia, quando ele morre, ele vai para onde? Para o seio de Abraão. E o outro que não se arrepende vai para onde? Para o Hades. Aí depois Jesus então chega no seio de Abraão. Ele ressuscitou. E daí por diante a morte não pode mais vencê-lo. Ele levou sobre si as nossas dores, o sofrimento e o principal deles, o castigo eterno, que é a separação do homem de Deus. Hoje, o ser humano só vai para o inferno se ele disser não para quem? Para Jesus. Mas não é o plano de Deus que o ser humano vá para o inferno. E as pessoas que brincam, que dizem bem assim: inferno nada, inferno é aqui na terra, não sabem o que estão dizendo. Não sabem o que estão dizendo. Eu até postei uma frase de um pregador que disse bem assim: a terra é o único inferno que os cristãos terão que suportar, e também é o único paraíso que os ímpios estão desfrutando. Porque um dia a coisa vai mudar. O inferno é um lugar de tormentos. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tantos tormentos, que a pessoa, mesmo estando no inferno apenas em espírito, ela consegue sentir sede, ela consegue sentir a pressão do fogo e do sofrimento, mesmo estando lá em espírito. Qual era a condição do homem rico quando ele estava lá? O que é que ele dizia? O que ele disse para Abraão? Molhe pelo menos um pouco de quê? Da minha língua. Mas ele não estava lá em carne. Ele não estava em carne. Ele estava ali em espírito. Mas de uma certa forma o seu ser sentia aquela sequidão, sentia aquele sofrimento. E esse é um lugar de sofrimento. E as pessoas brincam dizendo que não existe inferno não, que inferno é conversa de crente, que inferno é conversa de crente. Irmãos, Jesus falou do céu sim, mas ele falou sobre o inferno. Ele disse que o inferno é um lugar de sofrimento. E olhe que não é o sofrimento que é eterno ainda, porque o sofrimento eterno para os ímpios ainda não é o inferno, é pior do que o inferno, é no lago de enxofre, aonde todos sofrerão eternamente.
Então, o que você tem que fazer hoje? Você está cansado? Está sobrecarregado com tantos problemas na vida? Jesus, que levou as dores, enfermidades, o castigo e o sofrimento eterno, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para você. Você sabe que alívio não é a mesma coisa de que solução, não é? Então Ele diz que Ele tem o quê? Alívio para você. Está difícil para você carregar os fardos que você está carregando? Está difícil para você suportar as pressões que você está suportando? Jesus tem alívio para você hoje. Se você já é um cristão, mas anda oscilando na sua fé, é hora de você reavivar a sua fé, de você renovar a sua fé. Porque você não pode ficar nessa condição de uma fé morna. Sabe, eu estava pensando sobre isso, lendo Apocalipse, quando ele está falando ali sobre as igrejas, e ele diz daquela igreja morna. Eu fiquei pensando, mas é interessante que você que cozinha, você que trabalha com água, faz café, para você manter a temperatura morna de alguma coisa, você tem que controlar. Sim ou não? É você que controla. Porque a mornidão não é um estado definitivo. Então, se você bota uma água para mornar, é você que controla. Se você deixa ela no fogo por mais tempo, ela vai aquecer muito, não vai? Não vai? E se você desliga a chama, o que acontece? Ela vai o quê? Ela vai esfriar, ela vai passar pelo processo de quente para ficar morna, até ficar o quê? Completamente fria. Mas aí você controla. Se você está percebendo que está muito fria, então você liga o que novamente? Liga a chama de novo. Ou se você acha que está muito quente, você abaixa a chama. Então essa é uma questão que a pessoa controla. E eu falei, meu Deus, é isso. Sabe, as pessoas que estão hoje em uma condição de mornidão, que está com a fé morna, elas estão assim porque elas estão se posicionando assim. São elas que estão controlando, são elas que estão decidindo, são elas que estão fazendo as escolhas da vida, são elas que determinam até que ponto elas vão se entregar ou não. Até que ponto elas vão pegar firme, vão renovar a fé, vão estar buscando a Deus em oração, vendo ministração no YouTube, na igreja, orando em casa, lendo a Bíblia. É você quem determina, porque a palavra diz em Levítico capítulo 6 que o fogo, ele tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Então, se você está constantemente renovando a sua fé, se enchendo com o Espírito Santo, você vai manter a temperatura lá em cima. Mas se você começa a tirar o pé, começa a deixar de ler, eu não vou na quinta para a igreja não, eu não vou não, eu não vou a essa ministração, também não, eu não vou fazer isso não, aí você vai determinando. Você depois fica confuso, mas como é que Jesus levou as minhas enfermidades, as minhas dores, e eu fico passando por esses problemas? Sabe que, olha, a dúvida, ela só entra quando encontra uma mente fértil. E sabe o que é que torna uma mente fértil? É uma mente vazia da palavra de Deus. É quando a sua mente está saturada com a palavra, conforme Colossenses 3,15, que diz: habite ricamente em vós, ou 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra está habitando em você, se você está sendo lavado com a palavra, renovando a mente com a palavra, Satanás não vai colocar flechas na sua mente para fazer com que você duvide. Você pode dizer amém? Diga: eu sou consciente do que Jesus já fez por mim. Feche seus olhos, com a sua cabeça.